ter sucesso, gente, também é resultado, também é hábito. Você tem uma frase sobre efeito que você gosta de ressaltar: feitos e eternidade. Eu sempre falo da importância da resiliência, do positivismo, do otimismo que a gente estava falando agora. Eu sou realmente a ovelha negra da família. Ou você via que era uma habilidade sua mesmo, você via que era algo, um dom, um talento que você tinha. Quando o trabalho vem junto com o estudo, eu acho que é uma equação, quase sempre vai levar ao sucesso, e o sucesso é relativo. O sucesso não é dinheiro. Sim. Né? Como é importante realmente nós cuidarmos, né, do tanto que nós temos de conexão com Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Arena do Sócio. Essa é a nossa segunda temporada, começando aqui em fevereiro. No mês de janeiro, eu confesso pra vocês que eu tirei um pouquinho de férias, fui viajar, não gravamos em janeiro, mas voltamos em fevereiro com um acelerador total. E hoje, para começar esse primeiro episódio de 2026, nós temos que começar o quê? Com o pé direito, com força total. E não poderia ser diferente com o convidado que nós teremos hoje. Por quê? Porque ele é um fenômeno. Eu falo, esse cara aqui, outro dia eu falei para ele assim, olha, eu nunca vi você triste. Deve ter algum momento ou outro que ele fica triste, mas ele é um cara que sempre tá no alto astral, sempre é um cara assim que ele transmite uma energia que, por estar ao lado dele, você consegue puxar um pouco dessa energia. A gente já estava batendo um papo aqui, já fizemos uma introdução muito agradável. E eu vou fazer uma introdução aqui com ele, que eu já quero começar citando uma frase que é dele. A vida é resultado dos seus feitos e das suas conquistas. Portanto, lembre-se, o que você faz hoje ecoa por toda a eternidade. Hoje, no Arena do Sócio, nós vamos receber aqui na Neoquímica Arena Stanley Bittar, que é empresário há mais de 20 anos. Ele atua, né, começou ali na área de cirurgia plástica e estética. Ele é palestrante, referência internacional em transplante capilar e fundou a Stanley's Hair e lidera a Stanley's Holding com a tese bem clara: democratizar o acesso ao transplante capilar. Seja bem-vindo, Stanley. Uau, que tradução, meu amigo. Que é isso, hein? Você viu, né? Rafa, Foi show pegar a frase, foi Legal. pegar tudo. Foi toda uma pesquisa, Uma Rafa. pesquisa. Top demais. Eu é que agradeço pelo convite, querido. E tô sempre à disposição, viu? Tenho certeza que nós vamos falar muitas coisas interessantes pra turma aprender mais com a gente, né? Trazer informação de qualidade, como a gente estava falando. É isso. E eu falo pra você aqui, nós vamos falar sobre isso, que qualidade é o que nós vamos encontrar durante a sua trajetória. Aqui, Stanley, nós contamos histórias de pessoas que são relevantes no mercado. Legal. E eu fiz questão, por mais que você seja do Acre, Legal. um fenômeno lá do Acre, né? Que as pessoas falam assim, o Acre realmente existe, O Acre existe. né? O Acre é no Brasil, Eu falo né? muito isso nas palestras. Essa brincadeira do Acre existe, eu falo muito. Quase sempre dá certo. Quase sempre o pessoal ri. Vira e mexe, eu tenho um conterrâneo graça. Não, vira e mexe, eu tenho um conterrâneo lá na plateia. Aí não dá muito certo a piada, não fica muito legal. Mas normalmente funciona. Funciona. E o que é legal? Quando a gente pega para ver a sua história, nós aqui dividimos, né? E é interessante porque ali no Anália Franco, aqui na Zona Leste, você tem uma unidade lá. Tem, E fantástica. outro dia mandei uma foto para ti, foi ano sim, passado. Foi. Da minha janela dá para ver a sua unidade, é. né? Então a gente gosta também de contar histórias de empresários que deram certo aqui na ZL também. Legal. Que são referências aqui na ZL. Isso aí. Então você tem uma clínica referência aqui também, isso é importante. E nesse primeiro tempo, aqui, como se fosse um jogo de futebol, né? Você tem uma frase sobre efeito que você gosta de ressaltar: feitos e eternidade. De onde você acredita que vem essa mentalidade que você desenvolveu? Você acredita que a sua disciplina veio da sua fé, de dor, de uma ambição, talvez de uma falta que você não teve na sua família? De onde você vê que surgiu essa sua mentalidade? Rafa, eu lembro muito dos meus professores lá de psicologia médica, de psiquiatria, que eles diziam assim: analise sempre a biografia do indivíduo. Né? Que história é essa, Stanley? Simples. Como é que é a vivência, como é que é a história realmente, né? Beleza, veio do Acre, né? Nasceu com dinheiro ou sem dinheiro, era uma família humilde ou não, ou já tinha tudo. Não, a gente teve que construir do zero, a gente não tinha nada. Né? Deu para estudar lá na tua cidade, ou teve que sair
porque não tinha formação adequada naquela época lá. Não tinha medicina lá na época. A Faculdade Federal, que era a única faculdade lá, não tinha isso. A gente tinha que estudar fora. Muito novo, já saí de casa. Então, você vai percebendo que tudo acaba sendo uma construção, né? É realmente um muro de concreto armado que você está fazendo e está colocando esses tijolos. Então, eu sempre falo da importância da resiliência, do positivismo, do otimismo que a gente estava falando agora, né? Como é importante realmente nós cuidarmos, né? Do tanto que nós temos de conexão com Deus, né? De realmente a gente entender o nosso lado, a junção do nosso lado espiritual, né? Do nosso lado mental e do nosso lado corporal. A gente ter esse cuidado com essas três saúdes, né? E cuidá-las ao mesmo tempo. Aí vem disciplina, aí vem a autorresponsabilização, que o Paulo gosta tanto de falar, né? E aí, realmente, você começa a ter isso como método, como hábito. E as coisas funcionam. Ter sucesso, gente, também é resultado, também é hábito. Então, você precisa fazer tudo o que for possível que tiver ao seu alcance para que você alcance aquele sucesso. E tem um detalhe, no momento que você chega lá, lembrar que ele é efímero, ele vai acabar, ele acaba. Então, a gente precisa manter isso. Muitas vezes é muito mais difícil a gente conseguir manter do que a gente chegar. Na sua infância, você tem memórias de você desenvolvendo isso? Seus pais te cobravam isso? Ou você via que era uma habilidade sua mesmo? Você via que era algo, um dom, um talento que você tinha? É muito bacana a gente entender, né, que todos nós começamos com temperamento e aí depois vem lá caráter, personalidade, a gente desenvolve isso. Né? É legal a gente entender essa evolução. Todos nós temos dons, né? Papai do Céu lá deu um dom para cada um, alguns, né? Tem até mais de um, vários talentos, né? Se dá bem com muitas coisas. Eu venho de família, né? Imagina só, família libanesa, né? De judeus libaneses. Né? Imagina que realmente o comércio sempre teve no nosso DNA. Então, médico, eu ainda sou o único médico da família, não teve outro. Eu sou realmente a ovelha negra da família, né? No bom sentido, claro. Isso hoje em dia não pode nem falar. Não Né? pode. Não pode nem falar isso. Mas, enfim, era o dito popular. E aí, sempre gostei dos negócios e sempre gostei da saúde. Quando eu continuei caminhando, né, na formação médica e já sabia que eu queria fazer cirurgia plástica, toda esse viés da estética, era com isso que eu queria trabalhar. Eu vi que você falou numa gravação sua que com 3 anos ali você já tinha essa mentalidade. E aí era uma história das petecas dos carros, a gente já trocava ali os carros, as petecas, já tinha esse comércio com os brinquedos, com a turma toda do bairro, da rua, né? E lógico que isso é inato, isso é do talento da criança. A criança começa a negociar, começa a comercializar ali com as suas coisinhas. Isso aí vai acontecendo. Os pais podem nutrir isso, né? Ou podem inibir, podem incentivar ou podem desincentivar. No meu caso, já era de família mesmo, o pessoal achava lindo. Né? E isso foi crescendo. Tanto que, por exemplo, eu lembro perfeitamente que com 10, 11, 12 anos de idade, aquelas antigas fitas de videogame, né? Os videogames desbloqueados, eu já comercializava tudo isso. Né? Na faculdade, fazendo faculdade de medicina, eu continuei como vendedor. E aí, gente, eu vendia panela, eu vendia livro, eu vendia colchão, eu vendia faqueiro. A gente vendia eletrodoméstico, né? Então, era o que tinha para a gente continuar se mantendo na vida de estudante e continuar galgando espaço e subindo degrau. Eu acredito na conquista. Eu acho legal demais o lance do trabalho. Quando o trabalho vem junto com o estudo, eu acho que é uma equação que quase sempre vai levar ao sucesso, e o sucesso é relativo. O sucesso não é dinheiro. Sim. Sucesso para uns é uma coisa, sucesso para outros é outra. Mas eu acredito muito em você ter uma vida muito pautada nisso, nessa construção e nas coisinhas que você foi estudando e que você foi desenvolvendo. É difícil que não dê certo para uma pessoa que mantém esse foco a vida inteira. Legal. Cara, e isso daí eu vejo, aí eu trouxe até para continuar aqui o contexto da pergunta ainda sobre a sua jornada inicial ali, quando você fala, né, dessa origem libanesa e judaica, dá para ver esse seu DNA, né, de vendedor, de aquele cara que é habilidoso na fala, no gesticular, e dá para você ver que tem esse DNA, né? E você trouxe muito isso para os seus negócios hoje, né? Imagina que eu fui muito disciplinado a vida toda com relação aos estudos, né? Sempre tive boas colocações, né? Terminei o doutorado muito cedo. Disse que ia fazer o pós-doutorado lá pelos 60, já me convidaram agora lá de Cambridge de novo.
né, onde eu fiz o doutorado, para fazer o pós-doutorado lá. Talvez eu aceite esse ano, quer dizer, 14 anos antes do que eu achei que eu ia fazer o pós-doutorado, talvez eu já faça. Mas o bacana disso é que toda essa bagagem de escola, de faculdade, de curso, sempre foi muito ligada ao comércio, aos negócios, aos números, ao dinheiro, né? E isso eu fui trazendo para o tal do health business. Né? Eu fui trazendo para o medical business, para o negócio da medicina, para o negócio da saúde. E não tem nada de ruim nisso. Nós viemos de uma geração que médico não podia focar em ganhar dinheiro. Nós viemos de uma geração que tudo que fosse dinheiro meio que desvirtuava o que médico. Né? E eu discordo disso. Lógico que tem que ter ética, a coisa tem que ser feita da maneira correta. Ninguém pode vender, né, coelho por lebre, nem lebre por coelho também não pode. Eu acredito realmente que as boas relações comerciais, quando elas são pautadas, principalmente em ciência, né, quando elas são pautadas, de novo, em informação de qualidade, isso é uma fórmula fantástica para dar sucesso, para dar resultado, para dar dinheiro. E lembrando, nós estamos transformando vidas, por isso que eu falo muito da democratização. Nós estamos ajudando pessoas, nós estamos dando acesso. A nossa unidade aqui da ZL, meu amigo, bomba. Gente pra caramba o tempo todo lá para transplante capilar, para isso, para aquilo. Por quê? Porque cada vez nós vamos conseguir mais acesso para a população. É isso que eu acho legal. E aí eu trazendo, né, esse seu viés, né, de vendedor e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada quando você vai para a Espanha, né? Porque você estava ali na faculdade e aí você passa em primeiro lugar na Federal em biologia, que não era medicina, e você recebe um convite para estudar fora. Exato. O que você viu que aquela sua experiência fora, de estudar fora, te trouxe como habilidade, não só no campo, porque você já tinha uma habilidade de vendas, de comércio e tudo mais, mas a experiência de estudar fora, tão novo, de fazer uma faculdade fora do Brasil, e aí você volta pro Brasil, assim, como que foi esse voltar pro Brasil com uma formação de fora? Legal. Rafa, eu devo tudo a isso aí. De verdade, tá? Eu acho que poucas vezes eu falei sobre isso e vai ficar uma inserção incrível o que eu vou te contar agora. Se eu não tivesse ido para a Espanha, e ainda que primeiro lugar lá na Faculdade Federal do Acre, Biologia na época, estou te falando de 96, se eu não me engano. Só de você passar na Federal já era um grande feito, né? Já. E, pô, tu imagina, eu não fui primeiro lugar geral de todos os vestibulares dessa Federal, porque teve um na minha frente, né, que inclusive foi em literatura, ele era teólogo e tal, o Deix, se eu não me engano. Né? E depois de ter entrado na Federal lá de Biologia, que eu recebo esse convite para estudar na Europa, inclusive a gente podia escolher qual era o país, se ia para Espanha, se ia para Portugal, se ia para o Reino Unido. Né? Eu acabei escolhendo Espanha, acabei sendo chamado. Eu tinha melhor, né, mais formado em espanhol do que inglês. Entendi. O meu espanhol era melhor do que o inglês, de escola mesmo, né? Porque naquela época nem dinheiro para cursinho a gente tinha, não. E não tinham tantos cursos de inglês também, né? Depois que eu fui fazer e fui ficar, né, com o inglês fluente e com o espanhol também. Né? Tanto que o doutorado eu acabo indo fazer lá no Reino Unido. Mas essa visão do europeu com relação ao comércio, com relação aos negócios, com relação à saúde e os negócios da saúde, que aí eu começo a ver nos meus professores, todos tinham clínicas privadas, hospitais privados, indústrias farmacêuticas. O meu reitor tinha uma indústria farmacêutica. Né? Imagina, ele ganhava muito, era fabricando o omeprazol, não era somente dando aula e fazendo, né? E prescrevendo e com a ciência e a pesquisa e o desenvolvimento. Então eu comecei a ficar muito próximo de tudo que naquela época nós falávamos de marketing pessoal. Imagina, acadêmico de medicina, eu estou te falando há quase 30 anos atrás, tá? Já entender sobre marketing pessoal. Eu estou te falando de 98, 96, 2000. Então imagina, há quase 30 anos atrás nós já tínhamos uma preocupação com como é que vai ser a formação do profissional para com o marketing dele. Não tinha nada de redes sociais naquela época. Então eu volto para o Brasil com certeza com um mindset, né, que o pessoal fala tanto hoje em dia, com drive, muito comercial. Eu já volto para cá como diretor médico, né, de uma multinacional, dentro das minhas especialidades, dos mestrados que eu tinha feito, esse convite foi por causa da faculdade, onde eu era professor, né, que sou professor da Faculdade de Medicina de lá até hoje, afastado, sem ônus, mas continuo ligado sempre à docência, à pesquisa. A gente acabou de lançar
uma patente internacional de célula-tronco retirada do couro cabeludo, e a gente continua pesquisando, investigando. Então é o que eu te digo, sempre é um processo. Tá? Muitas vezes a gente perde, muitas vezes não dá certo, mas muitas vezes, graças a Deus, dá certo sim, funciona e dá muito resultado. Então é um equilíbrio disso, né? Não tem só ganha. Também, se Deus quiser, né? Não pode ter só perde. Só perde. Então é uma equação, é realmente somar e subtrair, é multiplicar e dividir, mas dando o tempo todo um resultado positivo. Cara, eu gosto muito dessa sua jornada, porque eu vejo muito estudo e eu gosto disso. Uhum. Eu gosto muito do empresário Uhum. que deu certo, não por achismo. O emergente, né? Que vai testando, vai fazendo, vai. Não, cara, eu vejo muito dados. Quando eu vejo suas respostas são com base em dados científicos, estudos, e isso é muito interessante, porque eu até perguntei pro TK, né, que veio aqui, o Legal, cara legal. é líder, né, Legal. de venda de De carros carro, e tal. tá arrebentando E aí de ele carro. falou, eu fiz uma pergunta pra ele assim, falei, cara, o que que você acha que atrasou muito o seu crescimento? Ele falou, entrar no negócio sem conhecer. Exato. Então, tipo, Exato. você não estudar, você não Exato. ter essa base, né, É. educacional te atrasa muito, né? Total. E detalhe, mais do que nunca, o profissional ele precisa entender de vários pontos, de Várias skills, né? várias skills, ele precisa dominar vários setores. É necessário várias skills, vários talentos, né? Uhum. A gente precisa, por exemplo, hoje, entender de gestão, entender de marketing, entender de venda, entender de ecossistema, que a gente fala muito sobre isso, entender sobre escala, sobre escalabilidade, sobre escalar. Agora, mais do que nunca, entender sobre engenharia tributária e fiscal e contábil e financeira, porque isso está uma confusão nesse exato momento. Então, é tanta coisa que a gente tem que entender para poder pedir, para poder cobrar, para poder comandar, que realmente não dá muito tempo para dormir, não. Tem que estar estudando o tempo todo, batendo cabeça e tome chat GPT, e Manos e Gemini e tudo, porque, amigo, é tanta coisa, né, que quem chega aqui e com um sorrisão, dizendo que não, tudo é sucesso, tudo é maravilha, tem alguma coisa de errada. Tá errado. Porque eu não vejo isso. Eu vejo o contrário. Um monte de problema que a gente tem que resolver, e aí tem aí os acertos, os sucessos, as coisas boas. Mas a gente não pode passar nunca a ilusão de que só tem coisa boa, que tudo dá certo. Quem dera fosse assim, né? Mas também, de repente, ia ser até chato, né? Porque não ia ter problema para resolver, não ia ter uma dor de cabeça para Eu gosto do desafio, curar. né? Eu Tem gosto. que ter, tem que ter, tem que ter. Agora, é exatamente o que o Teuca falou. A gente tem que conhecer. E o conhecimento, normalmente, lógico, que bom que venha da experiência, legal, mas ele também tem que vir do estudo. Na Espanha mesmo a gente fala, olha, a experiência é um grau. Beleza. Mas os outros também têm que ser adquiridos. Essa frase seria a correta, a completa. Experiência é um grau, mas os outros graus também devem ser adquiridos. Eu gosto de falar que o conhecimento liberta, né? Com certeza. Sabe que a educação continua sendo, para mim, a maior ferramenta de transformação social do mundo. A educação continua sendo a grande ferramenta de transformação social do mundo. Ainda hoje, com inteligência artificial. Porque toda meninada hoje, eu, por exemplo, estou comprando cursos de inteligência artificial o tempo todo. Ontem mesmo, comprei um novo curso sobre isso, né, para gerar conteúdo e para fazer pesquisa. Quanto mais nós entendermos sobre isso, mais nós vamos avançar. Mas está vendo? Tem que estudar. Não, eu não chego lá e digo, faz tal coisa para mim e está feito. Não, eu tenho que saber pedir, eu tenho que estruturar um agente, eu tenho que entender qual vai ser o software e blá, 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 blá. E isso a gente não sabe de tudo, né? Não tem jeito, tem que ir buscar conhecimento. Cara, e aí eu vejo assim, né? Quando a gente fala do empreendedor dentro da sua jornada, você ali em 98 mais ou menos ali, você abre seu primeiro CNPJ. E aí você até falou, achei engraçado, você fala, antes mesmo de ter a minha primeira CNH, né? Eu tive um CNPJ, né? Eu fui fazer A sua empresa eu fui fazer prova lá de condução, né? E a minha carteira era AB. Então eu podia dirigir carro e moto, né? E lógico, eu já moleque, era capital, mas um capital do interior, né? Bem pequenininho, todo mundo se conhecia. A gente já dirigia muito antes de ter carta, né? E moto, e carro e tudo isso, né? Não façam isso, lógico, Não, né? Mas naquela época era algo era mais tranquilo. E eu acabo deixando para fazer a prova da minha CNH já com 18 e tal, 18 e meio mais ou menos, foi isso. Mas assim que eu pude fazer o meu primeiro CNPJ, para ter minha primeira empresinha, para vender para o governo, ainda tem detalhe, o meu primeiro CNPJ aos 18 anos de idade era para fazer licitação.
De no breaking. De no break, de impressora, de coisinha fácil de licitar, que eu comprava da indústria aqui em São Paulo, mandava transportar para Acre, Rondônia, vendia para as secretarias de governo e recebia meu dinheirinho. Vira e mexe, tem uma nota antiga para receber. Depois, e são todos meus amigos hoje em dia, viu? Os prefeitos daquela época, os governadores, hoje a gente tudo se conhece, tudo é amigo, né? Mas eu tenho algumas notas, inclusive, para cobrar, viu? Mas foi isso, foi isso. E aí eu vejo assim, né? Você vê, pô, já começou ali, já se virar e fazer suas coisas. Essa sua jornada, assim, né? Entrando no mercado de transplante capilar, assim, né? Quando a gente vê ali você entrando, eu vi uma notícia que você falou, que você viu uma baita oportunidade. E aí depois eu Sim, trouxe até alguns dados sim, aqui que eu queria sim, validar contigo, que quando você pega ali, né, pô, o médico, assim como um advogado, ele tem diversas áreas para sim, atuar. Ele sim, pode atuar em sim, centenas de coisas. E o mercado de transplante capilar, ele era algo no Brasil não tão latente, né? As pessoas iam para a Turquia e sim, tinha aquele sim, procedimento que cortava sim, aqui e tudo sim, mais, né? Pelo que eu lembro. E eu vi ali que você fala sobre uma oportunidade de fato de sim, entrar no mercado, sim, assim, mas eu queria saber qual foi o estalar do dedo, assim, você falou tá, assim, cara, é isso, tá, esse mercado vai me tá, fazer crescer. legal, legal. Olha como, de novo, é o conjunto que explica as coisas. A gente tem que analisar o contexto e o conjunto também do indivíduo. Olha só, eu sempre fui professor. Eu comecei a dar aula em Perfeito. 1991. Comecei a dar aula de matemática em 91. Eu não vou falar É, de que não, ano que eu nasci pra tá não. bom, É porque mas aí, você tá mais preservado do que é, eu, isso é bom. não, que bom, isso é um elogio, viu, gente? Ser preservado é um elogio, tá? Eu vim todo combinando, preto e branco, inclusive barba e cabelo. Tá vendo? Isso é elogio. Vamos aprendendo Eu a elogiar o quero, povo, eu gente. quero. E olha só, nessa história de sempre ter sido professor, claro, quando eu volto para o Brasil, eu continuo dando aula para mestrado, para doutorado, para pós-graduação, para especialidade. E sempre tive muitos alunos dentro da estética. Então, da cirurgia plástica, da dermatologia, da nutrição, da nutrologia. Então, essa turma da estética sempre eu tive muitos alunos, muitas aulas, muitos cursos, etc. Né? Quando a gente começa a testar várias coisas dentro da cirurgia plástica, e eu estou te falando lá de 94, 95, não, de 2015, 2016, tá? 2014 mais ou menos, a gente começa. Fizemos isso com pálpebra, não foi tão assertivo, agora é. É. Agora tu vai ver muita propaganda nossa de pálpebra. Orelha, não foi assertivo, agora é, agora vai dar muito resultado, vai ver muita propaganda nossa de orelha, tá? Tentei muita coisa sobre mama, lipo, abdômen, rosto, terapia nutricional endovenosa. Eu fui testando vários pontos ali dentro desses negócios para ver, gente, o que escalava. Sempre com viés estético ou de correção? Não, sempre com viés estético, Estético, tá? perfeito. Tanto que um primeiro mestrado meu, que foi em urgência, emergência médico-cirúrgica, tá? Talvez tenha sido das últimas partes que a gente ainda estava olhando muito para essa assistência de problema, de doença, Aham. né? Porque, lógico que na cirurgia geral, sim, já na plástica eu começo obrigatoriamente a entender tudo da parte reparadora, mas sempre olhando muito mais para a estética. Depois eu vou fazer nutrologia, pensando na estética. Vou Hum. fazer nutrição e metabolismo humano como mestrado, pensando na estética. Vou fazer dermatologia e cirurgia dermatológica, pensando em entender mais ainda sobre pele e sobre a cirurgia da pele, propriamente dita, né? Sobre os retalhos, sobre tudo que eu queria trazer já para o transplante capilar. E eu fui testando, fui apertando essas teclas, gente, para ver qual é que saltava. E no transplante capilar a gente percebeu que baixo risco, né? Baixo número de complicações, de intercorrências, né? Uma cirurgia num local muito pré-determinado, que tem uma situação já pró-inflamatória, que responde muito bem. O couro cabeludo não é ruim de tratar, né? Ele responde bem normalmente. Então tinham vários pré-requisitos ali para dar escala. Diferente de, por exemplo, fazer um número gigantesco de cirurgia de mama, já tem mais problema que pode acontecer aqui, em lipo, por exemplo, e etc. O cabelo não. O cabelo era, entre aspas, mais fácil. Entre aspas, dava menos problema. Porque tudo é cirurgia, tudo tem que ter pré-cirúrgico, tudo tem que ter rigor, seriedade, segurança em primeiro lugar. Mas o Uhum. número de problema era menor e o público era um público gigantesco. Porque a gente começa a estudar sobre isso e eu não sabia. Mas 40% da população tinha um grau médio avançado de calvície.
né? Eu não sabia, mas 42, 45 milhões de brasileiros hoje sofrem algum grau de calvície. Eu não Nossa. sabia, mas 80% da população masculina, aos 80 anos de idade, vai ser calva. 50% das mulheres serão calvas, né? Nessa idade. Então, a gente começa a estudar esses números e dizer, meu Deus, aqui tem realmente algo incrível para a gente tratar, para a gente atender, porque tem muita gente precisando desse serviço. E então começa a ficar cada vez mais famosa a Turquia. E Hum, desde a nossa época, dos Estados Unidos, de Europa, a gente já sabia que os países ali perto, né, da Europa, por exemplo, que praticavam um preço mais barato, tinha turismo médico. Né? E muitos dos cursos que nós dávamos eram em países com uma regulação um pouco menor para trazer alunos de outros países. Então, por exemplo, eu não podia fazer isso na Espanha para trazer aluno do mundo inteiro para fazer um curso comigo na Espanha, porque você não pode tocar em ninguém na Espanha. Mas lá na Turquia você hum. podia praticar. Então isso cresce muito na Turquia. E aí o que nós fazemos? Ctrl+C, Ctrl+V do modelo turco para o Brasil. E aí tem detalhe: a regulação, a regulamentação, as leis são diferentes. São muito mais rigorosas. Lógico, respeitando, claro e evidente, que a Turquia. Mas aqui o rigor é maior. Né? Vigilância Sanitária, Anvisa, Uhum. Corem, CRM, é outra história. Então nós tivemos que adaptar esse modelo, deixar ele muito mais enxuto, né? Muito mais rigoroso para o que era, mas para continuar tendo esse volume. Imagina que tem dias que nós fazemos em todas as nossas unidades mais de 100 transplantes capilares. Né? Cara, eu vi um dado, eu nem vou entrar nele agora, mas eu vi um dado de 2022, se eu não me engano, que fala que a média do médico fazer transplantes era 96 por ano. Sendo que no Brasil, tem até um dado aqui que ele fala É, sobre a questão do número total. Ele fala aqui, é. ó, 2022, a BCRC, Aham, ela fala que o total de procedimentos por ano era de 6 mil, aham. tendo em média de 96, É, né, por médico e tudo é, mais. é, Cara, só você, é, na sua rede, é, você fez 110. é, é, Então, assim, é é. bizarro É o bizarro. número o tanto que cresceu esse mercado, né? Imagina que no meu primeiro ano de transplante capilar, lá em 2000 e, sei lá, 2006, tá? Há 20 anos atrás, eu tenho 21 de formado, no ano seguinte eu já comecei a ter contato com cirurgia capilar. Lá atrás, nós fazíamos uma por mês, 12 por ano, depois uma por semana, 50, 52 por ano, tá? Depois 100 por ano. Imagina, um ano eu faço 100 cirurgias, hoje em dia em um dia nós fazemos 100 cirurgias. Agora, lógico, aí tem um grande lance. Não sou eu fazendo as É. cirurgias, né? Que é o que eu te falava do professor. São os nossos alunos que se transformam em nossos especialistas, em nossos professores, inclusive, fazendo essa quantidade de cirurgias. Então, é a nossa técnica, é a nossa metodologia, é tudo que a gente estudou até hoje dentro de um protocolo específico para que aquilo aconteça. Aí sim a coisa escala. Né? Esse é o segredo da Sim, porque o escalabilidade. problema do serviço é que ele é escalonável, né? Exato. E aí você não consegue, É. mas quando você traz uma base educacional e você vai tratando aquela base para que ele vire uma base Aham. operacional para você, você criou a escala, né? Você cria a escala, mas ainda é escalonando, né? É, E aí, para vocês escalonando. entenderem, você pode ter uma escala, né? Tipo um software, que é o mesmo software, não interessa se 1.000 pessoas compram ou se 1 milhão de pessoas compram, o software é o mesmo. Então você escala, né? E escalonar é uma escada, realmente. Você vai Uhum. subindo igual uma escada. Então, é escalonar porque a gente precisa. Aumenta o faturamento? Aí tem que aumentar a equipe. É. Para aumentar mais faturamento, aí tem que aumentar mais Não é estrutura. aumentou o faturamento e manteve, Não, né? não, não é isso. Mas, pela primeira vez aqui no Brasil, a gente consegue dar uma real escala para um serviço médico cirúrgico em rede, que lá atrás começa como franquia, a gente rápido percebe o grande negócio que nós temos na mão, vira rede própria, e aí hoje, né, nessa evolução toda, ela é controlada 100% por nós. Então, 100% do cap table, né, 100% das ações Uhum. são nossas. Então, toda essa evolução ela tem uma história. Né? Ela acontece numa timeline, num passo a passo. Legal. E para finalizar esse primeiro tempo aqui, ainda falando um pouquinho sobre sua jornada e sobre a sua fase antes de vir, né, a Stanley's Hair, eu queria falar um pouquinho sobre a sua jornada de fé, né? Uhum. Eu tenho acompanhado desde o ano passado, quando ali em abril você foi lá fazer o batismo no Rio Jordão e teve toda aquela experiência ali, né, com o pastor Isso, Cláudio Duarte. Duarte.
E como foi pra ti, assim? Porque a gente vê, Stanley, que as pessoas, quanto mais você tem, quanto mais você acessa, quanto mais você conquista, a tendência, não que isso Uhum. é uma regra, mas a tendência é que as pessoas esfriem um pouco, porque elas começam a encher as caixinhas Aham. dela com tantas coisas Aham. e o lado espiritual fica muito para uma questão secundária do quando eu precisar eu acesso Jesus. Exato, exato. E aí eu vi que você foi fazendo uma jornada, não inversa, mas você foi conciliando isso, né? Você foi trazendo para o seu hábito ali de prática de fé, né? A questão de você fazer a célula, de você Exato, se exato. batizar, entregar. É, Como foi para ti, assim, inserir, né? O que representa, né? Jesus hoje na sua vida? Como foi inserir legal, ele nos seus legal, negócios, legal. mudar a sua visão? Porque sem Uhum. Jesus, certamente você estaria muito maior, mas porém ia ser um agressivo de passar por cima das Uhum. coisas, não teria ética, Uhum. certamente faria coisas Uhum. para crescer a qualquer Uhum. custo, né? Uhum. Eu vejo que você tem esse equilíbrio. É, foi transformador. Seria tudo diferente agora se não fosse desse jeito, tá? Então, eu até te digo diferente. É, eu não teria ido além, não teria ido mais rápido e não seria maior. Eu acho que é o contrário. Eu acho que se nós estamos aqui e a gente resiste a tanta adversidade, se a gente continua crescendo, se a gente continua mantendo o sucesso, ainda com tantos problemas, né, e com tantas tribulações, com certeza é por causa dessa conexão com Deus, com Jesus. Né? Todos os dias de manhã cedo eu começo o dia orando, começo o dia Uhum, rezando, começo o dia agradecendo a Deus, né, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós queremos ter. Todo dia eu começo fazendo essa oração. Né? E essa conexão tem muito a ver com os meus atos, tem muito a ver com as minhas respostas, tem muito a ver com o que nós fazemos hoje no dia a dia. E o meu arrependimento disso tudo é eu não ter feito antes. Né? Então, eu acredito que na nossa evolução, né, financeira, empresarial, também teve uma evolução pessoal muito importante. Eu fui entendendo que eu precisava me desenvolver como profissional, mas também como pessoa, para ser cada vez uma pessoa melhor. Meu intuito não era ser um milionário ou um multimilionário melhor, não era ser um bilionário melhor, né? Porque eu com certeza trocaria todas essas riquezas para ser uma boa pessoa. E eu não queria perder de ser uma boa pessoa por causa dessas riquezas. Então essa uhum, consciência eu sempre tive. E graças a Deus, né, literalmente dito, né, uhum, eu fui melhorando nesse sentido. E eu quero continuar muito mais, assim, tem muito mais para aprender, né, tem muito mais, a gente está falando tanto de estudo, né? Tem muito mais sobre a Bíblia, né, que eu quero aprender. Há pouco tempo atrás eu comentava, digo, olha, assim que der, eu vou fazer teologia. teologia. Eu Assim que tô der, fazendo também. fantástico, olha, parabéns, Uhum, estou doido para fazer, uhum, né? E a gente arranja tempo, né? Não tem essa sim. história. Então, eu tenho total consciência de que essa evolução, ela só aconteceu por causa da minha conexão com Deus, né? Essa resistência, essa resiliência, essa perseverança, continuar, né, crescendo, continuar expandindo, continuar fazendo as coisas, né, construindo, isso só acontece porque tem uma blindagem espiritual muito forte. Se Uhum. não fosse assim, com certeza nós já teríamos sucumbido. Com certeza a gente já teria passado como uma modinha qualquer. Amém, cara. Amém. Amém. Obrigado pelo seu testemunho. Amém. Nesse segundo bloco, eu queria entrar agora um pouquinho mais de forma direcionada, de forma mais, né, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre o modelo que você construiu, o que você está vivendo hoje, falar um pouquinho sobre a estrutura que você tem hoje. E você criou algumas coisas, você e o seu time, obviamente, né? Você não, sozinho você não teria criado Nada. nada, mas você e o seu time, vocês criaram algo muito relevante, assim, até no seu site tem a foto, né, de como é o seu ecossistema, Aham. e eu confesso que eu parei um tempo e fiquei olhando, assim, não só o nome das empresas, mas como foi estruturado, Uhum. talvez tentando entender o porquê de cada coisa. Uhum. Porque às vezes é muito mais fácil. Hoje, quando você fala de ecossistema, é muito lindo falar. Uhum. Mas para gerir não é Aham. tão simples, né? Então, Exato. assim, Exato. pensa assim, poxa, cara, eu tenho aqui um viés de café. Aí você pensa, pô, mas por que o café? Né? Aí você pensa assim, pô, eu tenho um viés educacional. Aí você já deu a resposta por que Aham. tem do educacional. Tem um negócio aqui de carros, né? Eu Aham. corro, eu Aham. trouxe ali. Aham. Então, eu acho muito legal isso. E quando a gente fala dessa questão de escala de números e tudo mais, você trouxe ali falando que antes você cresceu com franquias
e entendeu que não era e, Uhum. cara, vamos dar um passo para trás e vamos adquirir de novo. A Exato, própria Spice exato, Laser fez exato, isso, né? exato, Foi trazendo de exato. volta. Essas, eu vou falar o dado que tem lá, que Aham, é 70 aham. unidades, né? Esse crescimento acelerado. Como foi desenhar esse modelo, assim? Como que vocês foram estruturando? Porque começa aqui no Aham. hair, né? Certo, Estou trabalhando com essa questão estética, certo. não sei o quê, mas por que desencadeando em tantas outras vertentes para que isso pudesse crescer mais rápido? Legal. Isso tudo, né, foi muito consequência, do meio, foi muito consequência do desenvolvimento. Nós apenas estávamos muito atentos e o tempo todo recebendo essa iluminação divina, tá? Uhum, De começou a dar muito certo um negócio. Ok, eu vou construir um meio de pagamento para eu controlar a parte financeira disso. E para depois eu conseguir ter mais crédito, para eu conseguir dar mais crédito para os clientes. Aí hoje, por exemplo, a gente começa a ter um carnê que você pode pagar o carnezinho e aí ter uma securitizadora, transformar isso numa célula ali de crédito bancário, né, poder fazer debêntures e etc. E esse pensamento estava lá atrás na maquineta simples que a gente estava colocando para rodar com o nosso nome, né? E aí vamos estudar mais coisas. Então, parte educacional sempre teve no DNA. Então, bora estruturar a parte educacional para dar base à parte do serviço. E aí vem uma coisa lógica. Esse serviço, essa educação, ela consome produtos. Quais são os produtos? Shampoo, condicionador polivitamínico, tônico. E aí vai embora, né? Suplementos, a gente sempre entendeu muito disso. E aí continua. E indústria farmacêutica, e farmácia, e distribuidora, e importadora, tudo isso vai se conectando. Por isso que a ideia do ecossistema ela é muito bacana. Você vai criando coisas que fazem sentido para o teu negócio, que talvez se você for sócio, ou se você tiver um negócio disso, o teu custo vai ser menor, consequentemente o teu lucro vai ser maior. Só que o crescimento de tudo isso gera um peso, gera um custo que você sempre tem que estar de olho nisso, tá? E hoje sim a gente entende de que tanta coisa, tantas verticais abertas, muitas não fazem sentido, tá? Então, as aulas que eu vou dar, por exemplo, esse ano sobre ecossistema, já é uma visão diferente daquela dos últimos 5 anos, vamos dizer assim. Tá? E é normal que a cada 5 anos, a cada 7 anos, a gente mude completamente, né, essa visão, essa estrutura. Então, aquele monte de coisa. E aí tem café com a nossa marca, energético com a nossa marca, chá com a nossa marca, aí vem azeite de oliva, vem proteína, vem creatina, e ao mesmo tempo vem shampoo, condicionador, e aí vem remédio para o sono, remédio para performance sexual, né? E para o emagrecimento, e aí a gente coloca uma assinatura para emagrecer, lá com canetinha e tudo, com uhum. Tirzepatida. A gente coloca também uma assinatura para produto de cabelo. Você vai criando um monte de coisa, só que são testes. Algumas fazem sentido e aí dão resultado, e outras não, só consomem. E você tem que saber ir cortando tudo isso. Como você faz para ter esse equilíbrio entre saber o que está te consumindo, não só olhando, obviamente tudo é dados. Pô, eu olhei aqui, ó, tá vendendo, não, mas qual que é o feeling que você tem, assim, né? Que, pô, cara, isso daqui vai dar bom, isso daqui, acho que não. Isso daqui eu quero testar, isso S- aqui, não sei. Normalmente, Você sempre eu testa. testo, tá? E toda vez que eu deixei um teste dando errado, continuar por mais de 90 dias, eu errei. A Tá. imensa maioria das vezes que eu deixei algo que não estava dando certo, passados 90 dias de teste, eu errei, era para ter terminado. E outra, hoje, muitas das coisas que deram certo, quando a gente quantifica o quanto que o certo importa para o meio, a gente deveria desligar também. Foi o que mais eu fiz ano passado e o que a gente está Legal. terminando de fazer esse ano. Então, o que acontece? Se eu tinha, por exemplo, 100 coisas para fazer, 100 unidades de negócio, 100 negócios, e realmente meia dúzia é o que performa forte, é melhor ficar com meia dúzia. É melhor aquela mandala toda encolher e se transformar num polvo, né, de 8 tentáculos aqui, e você tem uma medusa, um polvo, em vez de ter uma mandala toda daquela. Só para falar em forma, né, de figura. Porque no final das contas, você fica com uma única coisa, se for o caso. Sempre quando essa seja o core, o centro, né, o motor, o turbo do negócio. Aí você fica com aquela. Se dá para ter mais meia dúzia, 3 ou 4, ou uma dúzia, ou o que seja, vai depender muito do resultado. E quanto que isso importa no resultado? É a história do Pareto, né? 80-20. 80%, 20%. Só que
Se 20% do que você está fazendo te gera 80% de receita, para que ter os outros 80% de coisa fazendo que só te traz 20%? A gente acaba com isso. Esse é o grande lance. E está tudo escrito. A dificuldade é nós aceitarmos, porque muitas vezes tem vaidade no jogo. Isso que eu ia falar agora. E a gente tem que cortar. Tem que cortar, não adianta, tem que cortar. Vaidade tem que cortar. Ó, pode ser a unidade mais bonita do mundo, a clínica mais bonita do mundo, o hospital, o dia mais bonito do mundo, o negócio mais bonito do mundo. Não está dando resultado, só dando prejuízo, e aquilo ali está por brand. Brand não paga a conta. Tem que fechar, tem que cortar. E como a gente está fazendo isso agora? 2025, 2026 é o ano do corte, do enxuga, do para, do separa, deixa só o que realmente funciona muito, muito, muito bem. Porque todos os mega números, etc., eles são muito apoiados em vaidade. Não vale a pena. E eu te digo por experiência própria, assim, ó, testei, deu certo, aquele, mas tira a paz. E nada que custe a nossa paz vale a pena. Não, essa visão eu acho incrível, porque quando você pega assim, né, igual você falou, você tem que tomar uma decisão chata, entre aspas, mas que salva todo o seu ecossistema, né? Porque, eu tô aqui, mas eu tô fazendo isso muito mais pelo meu ego, porque eu quero aparecer ali como dono de 35, 100 modelos verticais de negócio e tudo mais. Mas tá bom, é o que você falou, se 6 só tá dando resultado. Olha que coisa interessante, Rafa. Vou te dar um exemplo. O transplante capilar, muito por nossa culpa, no Brasil está virando commodity. Tá? Muito por nossa culpa. Coisa que eu já tinha visto há 10 anos atrás, antes da gente começar a acelerar esse modelo de negócio, com o FUT, que é aquela técnica antiga, gente, onde o pessoal ficava com uma cicatriz aqui no couro cabeludo. Aquela técnica tinha virado commodity. Aquela técnica era cada vez mais barato o preço, todo mundo fazia e estava perdendo relevância porque estava ficando antiquada. E aí a gente começa com esse nosso modelo, com todas as particularidades, com toda a propriedade, com toda a autoralidade que nós temos, né, de criar um modelo de negócio, um método, né? Isso também está virando commodity. Todo mundo já está começando a fazer transplante capilar fio a fio. Muitos lugares, muita concorrência, o preço baixando, né? A margem cada vez menor. Qual é o futuro desse negócio, por exemplo? Né? O valor agregado, o diferencial. O que tem a mais do transplante capilar? Porque só ele, daqui a pouco, não se justifica. Que o preço vai cada vez cair mais, a margem menor, daqui a pouco está no 0 a 0. O que banca o 0 a 0, às vezes, são as coisas que estão atreladas a ele. Né? E mais importante do que a cirurgia é a manutenção. Como nós falamos isso dos últimos anos, né? E como a gente vivencia isso. E agora, até para o modelo de negócio, melhor vai ser a manutenção. Por isso que nós criamos, né, um clube, né, de cabelo. Hair Club. É a primeira assinatura de cabelo do Brasil. Você assina aquilo ali e chega na sua casa, os produtos, tudo direitinho, numa embalagem, com o nosso acompanhamento, com medicamento mesmo prescrito, com telemedicina, com as unidades para te dar suporte. Então, essa visão holística, então de wellness, que é o que está na moda agora, é isso que vai prosperar cada vez mais. Eu sei que eu vou te falar um comparativo dentro desse tema que talvez não vá. Você vai falar pra mim, pô, Rafa, não tem nada a ver os dois, mas eu queria trazer isso. Por exemplo, eu vi um mercado crescendo na questão aquelas. Não sei se poder chamar de perucas, aqueles que eles colam e tudo mais. Geralmente, quem não tem um valor financeiro para investir, né, no transplante, ele tá usando isso para. Isso. Só que, assim, né? É. Tem gente que gosta, tem gente que não. Acho que é um mercado totalmente diferente. Não quero fazer uma comparação entre mercados. Mas quando você fala de democratizar, de trazer acesso e tudo mais, você já trouxe várias frentes. Sim. Por que você, na sua opinião, aqui é uma pergunta do Rafa mesmo. Por que, na sua opinião, você acha que essas pessoas elas não buscam esse acesso, investem um pouco mais? Porque eu vi que isso aí dá muito trabalho, você tem que ficar indo toda hora lá e olha só. refazendo. Eu fiz essa pesquisa muitas vezes, Rafa, e tem a ver com acesso sim, tem a ver com preço sim. Imagina que um transplante capilar, ainda que seja o menor preço possível, vai estar 15 mil, 12 mil, 10 mil, 14 mil, enfim, tá? Vamos colocar assim, ó, acima de 10. Pô, mas só uma janela. Tá muito mais barato do que. Eu lembro que antigamente, tipo assim, eram uns 80 mil reais. Era 100 mil reais, 120 mil reais, era um carro Nossa, top, zero. Eu achei que entendeu? era bem mais. Não. E cada vez vai ficar mais barato. E agora, olha qual é a grande sacada. Quem vai ali para uma prótese capilar, para uma peruca, né, que vai investir 3 mil, 4 mil, 5 mil, né, e isso
várias vezes ao longo da vida, né? Porque uma não vai durar a vida toda. Uhum. Beleza. Tem a possibilidade de resolver esse problema estético de maneira imediata. Só que tem um detalhe. Ele começa atrasando, né, o transplante capilar. Daqui a pouco ele não tem mais área doadora para fazer o transplante capilar. Ele vai realmente ficar refém da prótese. Mas essa consciência, esse nível de consciência, demora dele ter. Ele só vai entender isso mais tarde. Nós temos milhares de pacientes. E com certeza, eu vou levantar esse dado. Nós temos dezenas de milhares de pacientes, tá, que com certeza já tiveram experiência com prótese capilar e acabaram optando pelo transplante capilar. O que ocorre? Se eu chego agora e te ofereço um carnê, um crediário, carnezão, Uhum. que você vai pagar todo mês, sei lá, R$ 400, R$ 500, R$ 600, tá? Dá para encaixar ali, até para fazer um bico, um freelance ali para Aham. pagar o boletim do cabelo. Se eu consigo te entregar isso e ao longo de 1 ano, 2, 3, você faz seu transplante capilar, você prefere isso do que a prótese. O que não tinha antes era o acesso para que isso acontecesse. E aí a gente trouxe agora o carnê da Stanley's Hair, Que né? legal. Isso é É. democratização na veia, né? É qualquer trabalhador ou qualquer trabalhadora, né? É. Qualquer um poder pagar o seu boletinho e fazer o seu transplante capilar. E detalhe, isso vai servir para tudo. Ah, eu quero usar para fazer uma lipo, eu quero usar para esticar um pouco as rugas, eu quero usar aqui para tirar as bolsas. Eu, inclusive, tenho que fazer a cirurgia para dar uma melhorada aqui na pálpebra. Eu quero fechar a orelhinha. Isso vai servir para tudo. Então, mais uma vez, a gente está olhando para a democratização via um produto financeiro que possibilite a população comprar algo de saúde, de beleza, de estética que lhe faz bem, que vai aumentar a sua autoestima e que vai impactar, sim, na sua saúde. É, e você tá mexendo muito na mentalidade, adequando a mentalidade do brasileiro, porque o brasileiro, ele é o minha casa, minha vida. Então ele vai pagando ali, e Meu o amigo, imóvel não é dele, Meu ele tá amigo, pagando eu aquilo. adoro uma parcela. Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Eu adoro uma parcela. Não sei vocês, mas se for parcelado, eu compro até o mundo, entendeu? Pode colocar aí na minha conta. Isso faz parte da nossa cultura, É, né? Imagina, você chega para falar de parcelamento nos Estados Unidos, não existe. Você chega a falar de é. cheque predatado, não tem essa conversa, né? Na Europa, em muitos países também não. Mas faz parte da nossa cultura. E por que não a gente, de forma séria, correta, tem toda uma Uhum. quantidade de leis para a gente poder respeitar e seguir, e todo um formato que tem que acontecer para que isso seja regulamentado, né? Para que realmente isso seja correto, seja legal. Né? Uhum. Mas por que não fazer isso? Né? Por que não dar esse tipo de ferramenta, né, para o cidadão, para a pessoa comum, para o trabalhador, né, conseguir ter mais beleza, mais saúde, mais qualidade de vida, mais estética? Né? Isso, no final das contas, é a minha visão de wellness, de bem-estar. Né? Eu gosto muito, né, da pegada do exercício físico, da boa alimentação, etc. e tal. Mas e aqueles arranjos ali? E aqueles concertos que a gente não vê muito bem fabricado, né? Uhum. Lá da nossa mãe, do nosso pai, que a gente quer dar um upgrade, né? E não tem condição. Por que não parcela? Por que a Sim, gente não tem um produto financeiro para isso? Agora tem e chama Carnê da Stanley's. animal. Muito bom. Cara, eu vejo assim, né, quando a gente fala ali, o mercado, né, que você atua, ele está puxando a demanda, né? Você vê que tem um estudo citado aqui que fala que o Uhum. Brasil, em 2022, na verdade, né, esse aqui é um estudo global, tinha 5 bi Uhum. investido nesse mercado. Aham. E a projeção até 2032 é de 37,5 bi. Uhum. Como você vê, assim, a Stanley surfando essa onda, sabe? Porque hoje vocês já são líder na América Isso, Latina. isso, isso, E também, eu vejo vocês também expandindo, né, isso, para outros países e tudo isso. mais. Mas como você tá vendo para surfar isso? Porque da mesma forma que você cresce muito, você também tem que lidar com as adversidades, Sim, né? Que são pessoas que julgam. O sim. brasileiro está numa fase agora de julgar que eu nunca Uhum. vi. As redes sociais Sim, criou um tribunal, sim. né? Então você vê todo mundo ali falando, né, no Reclame Aqui Sim, sim, e criticando e tudo sim, mais. Como você faz para surfar a onda e ao sim, mesmo tempo ir equalizando isso para sim. entregar qualidade? Tá. Isso é, com certeza, a maior dor de todo empresário, não empreendedor, empresário, que pensa em rede. E isso a gente aprende muito, né, com os americanos. Tá? Você tem que ter um controle realmente do sucesso do cliente, da satisfação do cliente, dos programas de indicação, da gamificação. Tem um monte de coisa que a gente precisa montar. Né? Uma engenharia incrível para ter esse cliente satisfeito e, ao mesmo tempo,
que a formação desses médicos, cirurgiões, enfermeiros, biomédicos, dentistas, toda essa turma da área da saúde, nutricionista, todo mundo seja muito bem formado. E outra coisa, que a gente consiga, né, fazer com que essa escala de unidades sempre estejam maduras o suficiente para essa clientela. Isso eu estou te falando só de expansão. Estou olhando para como é que a gente joga um número maior de unidades no mercado. Uhum. Nós vamos fazer isso agora, a partir dessa semana, desde o dia 2, segunda-feira, era para a gente estar batendo nisso. Mas a partir de agora nós vamos fazer via licenciamento. Legal. Uso de sessão, concessão de uso de marca. Exato. Teve a nossa época de franchising, teve a nossa época de rede própria, agora vai ter a nossa época de licenciamento, de Eu licensing. gosto mais desse modelo. Para mim, é o melhor modelo do mundo. Eu gosto mais. Né? Além dele ser o mais atual, o menos engessado, o mais flexível, o mais adaptável, para mim, com certeza, é o melhor de todos. E até nisso a gente está amadurecendo. Fez a franquia, cresceu muito, trouxe tudo para dentro de casa, ficou como próprio e agora coloca como licença. O licenciamento eu tenho certeza que vai permitir, por exemplo, que a gente atenda África, já tem 2 países que há muito tempo a gente está conversando. Europa, tem vários países que já era para a gente ter colocado para rodar, por exemplo, em Espanha e Portugal, há muito tempo, com uma rede que já tem 61 unidades. México já era para a gente estar funcionando com os hospitais MAC, que é a maior rede de hospitais particulares lá do México, que tem 25 hospitais, já era para Stanley estar lá dentro. Eu brincava dizendo que estava faltando Oceania. Esse ano agora, começo, né, do mês passado, logo no comecinho do mês, na virada do ano, uma turma da Austrália entrou em contato comigo para a gente começar a desenvolver como turismo médico, olha que legal, uma base sólida na Austrália para a turma que está lá e que vem muito para cá para férias, estar com a família, entrar e sair, enfim, também aproveitar e fazer o seu transplante capilar. E nós vamos levar esse formato para o mundo inteiro. Muito do que nós vamos fazer nos países que têm, né, o transplante capilar muito mais caro do que no Brasil, vamos trazer a turma para cá. É o modelo da Turquia. Só que nós vamos fazer isso no Brasil. E esse projeto nosso já tem uns 4 aninhos, tá? De fazer uma Stanley's internacional aqui, rodando aqui dentro. Legal. Né? E, lógico, muito licenciamento. Uhum. Joga licenciamento para a turma, treina a turma, prepara tudo e faz o licenciamento da marca. Até para você tirar é muito mais fácil do que uma franquia, né? Então, eu gosto desse modelo. É legal. Quando a gente fala ali, né, da expansão internacional, que aí você até deu o gap aí já pra gente, deu o gancho, né, na verdade, pra gente falar. Ali, e no ano passado, a gente viu que você teve uma expansão, né, entre Dubai, Miami, Angola. Sim. E o que esse seu modelo viaja bem, né? Precisa, quando você vai para outro país, assim, quais são, além da questão, nem vou falar muito na questão burocrática de como adequar as regras, né, de vigilância e tudo mais, mas como que é para você estudar o país quando você entra na questão de modelo de negócio, o que vende, o que não vende, qual é a propaganda, né? Qual é o marketing que funciona, qual é talvez o influenciador que eu vou usar, qual é a visão que você vê assim, pô, cara, eu quero entrar em outro país, o que eu tenho que, para onde eu tenho que olhar? Legal. Primeiro de tudo, benchmark. Primeiro de tudo é entender o que está funcionando naquele lugar. A nossa entrada nos Estados Unidos, né, o nosso treino em Miami no primeiro ano, no segundo ano, foi super difícil, né? E é um mercado difícil até agora. Por quê? Porque é o mercado mais competitivo do mundo ou um dos mais competitivos, né? Agora a gente começa a rodar, por exemplo, Orlando. Imagina que eu já pensava que nós estávamos rodando Orlando, por exemplo, há uns 2 anos atrás. Então, realmente é tudo muito mais difícil. México, nós já estamos há vários anos fazendo esse benchmark, está toda a estrutura lá montada já há bastante tempo. E é justamente esse encaixe de entender qual é o consumo, qual é o comportamento de consumo dessa população, dessa nação, dessas pessoas, que rege o negócio. Muitos, por exemplo, não são tão ancorados em influenciadores como nós aqui. Então é muito mais mídia paga mesmo, é muito mais rádio, televisão, lógico, né? Redes sociais, mas não tão ancorado no influenciador. É mais marketing, propaganda, publicidade. Tá? Outros não. Aqui como o Brasil, né, tem um gancho muito forte o que o influenciador fala. Né? Estados Unidos é um bom exemplo disso. Então, depende muito de como está rodando. Por exemplo, o que nós vamos fazer em Angola. Já é um formato um pouco mais parecido aqui com o Brasil, mas a própria cultura da população comanda muito a indicação,
né? O boca a boca ainda é muito forte. A turma ainda vai de onde foi recomendado. Então é um trabalhinho mais de formiga ali para começar, né? Portugal e Espanha, que eu morei lá 14 anos, né? Qual é a estrutura? Beleza, é muito mais voltada àquela mídia mais tradicional que a gente conhece, de ir para os programas de televisão, para as rádios, fazer essas entrevistas, podcasts, etc. Porque é uma turma que consome muita informação, muito conteúdo, Uhum. né? Então isso tem que estar estruturado. Conclusão, cada lugar, né, tem um formato, tem um modelo, que ele tem que ser estudado, ele tem que ser comparado, tem que ser avaliado ali, o que já está dando certo para a gente modelar o que dá certo, Legal. né, e aí dar o nosso toque. Mas cada caso é um caso. Não tem Ctrl+C mesmo e toda vez que nós tentamos fazer algo igual nós fazíamos aqui, deu errado. Deu errado. Tem que ter um ajuste brutal. E eu nem estou falando da parte da legalização, Sim, sim. né? A parte burocrática. Isso é realmente do funcionamento. Só aí já é uma outra história, já são outros meios. Até de marketing digital tem muita coisa que muda. Você vai para um país, por exemplo, que não usa o WhatsApp, né? E aí? Já é outro modelo de venda. Você vai para um país, por exemplo, que não usa tanto o e-commerce, né? O link de pagamento. Já é outro modelo de venda. Então, depende muito. Legal. E agora falando um tema assim, né, que para muitos pode ser uma polêmica, mas eu quero trazer um contexto muito mais para ouvir a sua versão, porque eu não gosto muito de algumas mídias que propagam mensagens e não, sei lá, só jogam ao vento, e é o que a gente falou. Uhum, A mídia midiática, aquela questão do caos, da uhum, violência, né, eu preciso. O empresário é o vilão, uhum. ele é aquele que quer ferrar o É. trabalhador, o consumidor. Eu não gosto muito disso, então eu queria que você ouvisse de você Uhum. quando sai uma notícia, né? Não vou dar ibope para eles, mas sai uma notícia de uma rede lá e fala Aham. assim: olha, Stanley, empresário da Stanley's Hair, Stanley Bittar, tem seu CRM caçado, Aham. não sei o Aham. quê, por exercer funções que não estavam Aham. dentro. Eu Tá. fiquei pensando, cara, eu tô ouvindo a entrevista dele aqui, ele já me falou tanto estudo, tanto mestrado, tanta coisa que ele fez. Não é possível que em algum momento ele exerceu alguma coisa É. fora, entendeu? É. E além do que, você está sentado numa cadeira muito mais de gestor hoje, Uhum. né? Você não Sim. está no dia a dia. Sim. Então eu queria ouvir um pouco de você isso. Eu brinco dizendo que eu estou aposentado há uns 5 anos, mais ou menos, mas ninguém se dá conta. Gente, o que acontece? Quando eu volto para o Brasil em 2010, 11, 12, que estava começando ali as redes sociais, eu com certeza já voltei para cá mais blogueiro do que nunca. Eu já Uhum, voltei para cá fazendo comerciais de televisão, de rádio. Eu já apareci naqueles comerciais do cinema, quando a gente vai assistir um filme e aí tem um uhum, comercial. Eu já fazia aquilo. Então, muito antes do influencer, né, ser essa pessoa tão importante no comércio hoje, nós já fazíamos muito disso. E numa época que o marketing médico, tá, era muito limitado. Tudo era concorrência desleal, tudo era sensacionalismo. Tá? Então, realmente, tinham muitos problemas ali para serem gerados para aquele que fazia propaganda. A maioria não fazia, não queria se expor a esse risco. Então, imagina quantas sindicâncias eu não tive por questões, né, de marketing, de publicidade e propaganda, quantos PEPs, né, processos éticos profissionais. Né? Agora, lógico, nunca fui culpado por isso. Né? Eu nunca causei dano a ninguém, eu nunca tive um problema grave na minha ficha. Tudo sempre esteve muito relacionado ao que nós fazemos até hoje e que hoje é completamente normal e até muitas vezes fomentado, né? Que é a publicidade, a propaganda, o marketing. E claro, essas sindicâncias, esses processos, até a tentativa de cassação, né, do exercício da medicina, do meu diploma, por questões de marketing, publicidade, propaganda, até isso já ocorreu, né, mas não prospera. Né? Uma situação como essa, por exemplo, né, que foi feita no Acre, eu espero realmente que chegue em Brasília e que isso não vá para frente, que não avance, até porque nós estamos falando de situações de publicidade, de propaganda e etc., que hoje são altamente permitidas. Né? uhum. E aí, claro, tem tanto ditado popular que explica essa história, né? Que o prego que se destaca é o que lá leva martelada, que ninguém chuta cachorro morto e etc e tal. Mas nada disso serve de escusa, serve de desculpa. Eu acho que faz parte, sim, do jogo, que tem que ser defendido, tem que ser provado. Né? A turma tem todo o direito de te acusar de alguma coisa. Agora, se você vai ser culpado ou não, aí você tem que provar, você tem que colocar sempre a sua defesa em jogo. E a minha sempre foi colocada e sempre foi positiva.
Então, quer dizer, de todos esses problemas, a gente sempre soube explicar por A mais B o que era cada coisa, né? E segue o jogo. Tratando com educação, com cordialidade, né? Com diplomacia, sempre fazendo o melhor possível. E eu continuo, né, parabenizando os CRMs, o Corém, a Anvisa, as vigilâncias sanitárias municipais, estaduais. Eu acho que faz parte. A gente precisa sempre estar atento, tem que melhorar o tempo todo, mas também não pode sofrer nenhuma injustiça. Então é esse equilíbrio, né, que no direito fica muito claro de nós estarmos o tempo todo equilibrando a balança para que realmente sempre seja algo justo para todos, né? É isso. Boa, muito bom. Eu queria deixar registrados aqui, porque conhecendo você já há um tempo, eu sabia que era o sensacionalismo da mídia falando sobre. E sempre Eu tem acho que é isso. o que você falou, o CRM também tá aqui para averiguar. É isso. Entendeu? Se não deve, é aquele É isso. famoso dito popular, né? Se não deve. Quem não deve não teme. E tem muito, sim, do tema do sensacionalismo, da concorrência desleal, do abuso do poder econômico. Imagina, nós chegamos a fazer 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de reais por mês em tráfego pago. Qual médico consegue fazer isso no Brasil? Nem fatura, né? Imagina 2 milhões por mês de tráfego pago. Né? Pro Meta, né? Na verdade, né? Quem é que coloca esse dinheiro? Então, levantar o tema de abuso, né, do poder econômico, né? A gente pode discutir sobre isso, mas você não pode falar do Stanley médico. Né? É uma companhia. São várias empresas, entende? Empresa, né? Então, isso fica muito no limiar, no limbo, e por isso também tem muito a ver de eu ter me distanciado tanto da prática diária, né, do diagnóstico, do tratamento, das cirurgias, e ter ido mais para a gestão. Ainda volto muito para pôr a mão na massa nos cursos, nas nossas pós-graduações, que agora nós vamos ter várias pós-graduações novas nessa nova sociedade nossa com a Uniguaçu. Vamos colocar nutrologia, integrativa com terapias injetáveis. Vamos colocar medicina estética. Vai ter um monte de coisa nova para a gente falar sobre educação. Formar mais o médico, formar mais o profissional da saúde, trazer mais coisas para que esse profissional fique cada vez mais capacitado. E também olhando para o mercado, também olhando para os negócios. Sim. Eu queria te fazer uma. Eu teria diversas outras aqui, né? Mas como eu sei que você tem um tempo, né? Escasso, corrido. Eu queria fazer uma última pergunta nesse segundo tempo, falando sobre um dado aqui que traz, né? Sobre a questão do faturamento, né? Porque eu queria ver se teve algum link, e aqui é a cabeça de talvez um cara que convive muito com empresários, para ver se isso impactou. Quando a gente vê ali, né, no seu site, ele fala assim, olha, em 2024 nós tivemos um faturamento ali aproximado de 200 milhões. E a meta era 1 bilhão e 25, né? Você já me falou que bateu ali 300 e quase 400 milhões. E aí a projeção era para chegar nesse 1 bilhão. Mas teve uma outra notícia que eu vi, que foi a questão da sua sociedade, de alguns sócios saírem e algumas demissões e tudo mais. Você acredita que essas não bater 1 bilhão e essas pessoas saindo, essas demissões e tudo mais, impactou no seu resultado final? É uma pergunta meio óbvia, mas que... Não, e tem um detalhe. Sabe o que acontece, Rafa? Ela é uma pergunta meio óbvia, mas por um motivo inverso. Porque, olha só, nós sempre dobramos resultado desde o início da nossa história com a Stanley Hair. Né? Perfeito. Beleza. Então, tu imagina que começa lá 12 milhões ano, 24 milhões ano, 50 milhões ano, 100, 200, 400, e aí poderia ir para 800 ou para 1 bi, segundo a nossa estimativa. Ok. Então, 12, 24, 50, 100, certo. 200, certo. Do 200, nós achávamos que íamos para 400. Fomos para 300 e pouquinho. Pô, ainda é muita coisa. Estamos falando não é de 300 reais, nem de 300 mil reais. Não, estamos falando de 300 milhões de reais, 300 e tal. Entendeu? Era para ter ido para 400. É um resultado ruim? Não, é um resultado maravilhoso. Pela primeira vez, a gente, em vez de dobrar, aumentar 100%, nós aumentamos mais de 50%. Então, isso já é incrível. Beleza. Só que também é um choque de realidade. A gente começa a entender que muito dos números da organização, do inchaço, do edema, estava consumindo caixa. Estava fazendo um cash burn, né? Estava queimando caixa, pior do que uma startup. Pior do que uma startup que está queimando dinheiro de um fundo estrangeiro até, sabe? Coisas que eu pessoalmente tanto criticava. Mas por quê? Por causa dessa quantidade de verticalização que a gente estava falando agora.
de tudo ser concentrado em uma holding, né, de estar tão departamentalizado, de ter tantas estruturas, de ter tantos gastos e tantas despesas, que não só a gente não passa de 200 para 400, nem passou de 400 para 800 ou para 1 bi, como foi ali para os 300 e tal, né, no 24, e no 25, que a gente está consolidando agora, né, provavelmente deve ter ido para a mesma, né, ou algo muito similar. E por quê? A gente começa a perceber que tem muita coisa de performance que tem que ser ajustado, que tem que ser cortado, que tem que ser apertado e eliminado. E isso, lógico, que causou descontentamento de muita gente que estava acostumado com uma outra rotina, né? Estava acostumado com outro resultado, com outro formato, que não podia mais ser o que era antes, porque senão ia quebrar a empresa. Então, em 2025, a gente reestrutura tudo, a gente enxuga tudo, reabsorve desses sócios que saem e que não querem essa mudança, não querem esse acucho, né? Não querem cortar os dedos para salvar a mão ou o braço. E a gente se dispôs a fazer isso, dizer não, seja por isso. Nós vamos enxugar todas as estruturas. Se a gente tiver que passar 1 ano, 2 anos só, né, enxugando e melhorando, nós vamos passar para ser ainda maior, para ir buscar o bi de faturamento, o bi de dólar, para abrir em todos os continentes, para ter 100 unidades, 200, para ter 1.000 unidades. Mas para isso, deixar a base muito mais sólida, porque não estava. E um crescimento tão acelerado, com tanto inchaço, com tanto queima de caixa, ele só vai dar em um resultado. Sabe qual? A quebra. E era isso que a gente queria evitar e está evitando, e está organizando, e está deixando tudo no seu lugar. Lógico, com muito ruído. Muita gente não gostou, muita gente saiu. Tivemos que comprar tudo de todo mundo, colocar tudo dentro de casa realmente, para a gente organizar, para apertar. Na Espanha tem um ditado mais um ditado espanhol, que muita abarca, pouco aperta. E a gente começou a abarcar menos para apertar mais, para ficar mais enxuto. E olha só, agora, daqui a 1, 2 meses, completa 1 ano desse exercício. A gente já acredita que no primeiro ano o exercício está completo. Nós estimávamos 2 anos. Tá? Se nós fizermos isso em 1 ano, ótimo. O outro ano já é de crescimento de novo. E vai ser, por quê? Porque vai ser através de licenciamento. Então nós vamos dobrar o tamanho da rede só com licenciamento. Só que ele é asset light, ele não pesa, ele não custa. O licenciado paga para a gente dinheiro de marca e ele vai investir, ele vai abrir. Nós colocamos mais de 200 milhões de reais só em CAPEX, em construção de clínicas, hospitais dia, etc. e tal. Isso era dinheiro que estava no caixa, era dinheiro líquido, era lucro líquido que estava lá e a gente foi investindo. Mas não tem certo nem errado, sempre quanto não seja ilegal. Fizemos, aprendemos, muita coisa cresceu, nós mantivemos o tamanho, a gente não encolheu. Muitas pessoas, infelizmente, até pela inteligência artificial, muitos postos de trabalho foram reduzidos, né? Muita gente teve que ser desconectada, mas a companhia, né, que no final das contas é quem coloca a comida na mesa, de mais de 1.500 pessoas diretas e mais de 3.000 pessoas indiretas, a gente está falando quase 5.000 famílias, né? Ela continua firme, sólida, né? Ela continua avançando e crescendo. E isso, no Brasil, meu amigo, é difícil. É um grande feito. Parabéns, cara. Muito Obrigado, feliz por ouvir a sua história. E agora no bate-bola final, a gente faz só um momento de bate-bola que funciona assim. É pergunta objetiva. Eu vou te fazer uma pergunta e só faz o que vem na sua cabeça. Não... Aqui é a prorrogação. Legal. Uma decisão que mudou tudo. Com certeza, o batismo. Legal. Um erro caro que te ensinou mais que qualquer acerto. Crescer tanto quanto eu imaginava, quanto a cabeça podia programar. Um hábito inegociável. A gratidão e a honra. Uma verdade impopular sobre sucesso e dinheiro. Vai ser a maior ferramenta de solidão da tua vida. Essa frase ficou forte. Um prato, eu não sei se você... Eu deixei aqui, mas eu queria te conhecer na pessoa física mesmo. Um prato que você faz bem para desligar a mente, como CEO. Hoje, churrasco. Eu já vi você já navegando. Eu tô um churrasqueiro, meu amigo. Antes eu ia te falar um monte de coisa, porque eu sempre gostei de cozinhar, né? Normalmente árabe gosta muito dessas coisas, né? Eu venho de família que gosta de fazer charuto e tal, tabule, aquelas coisas tudo.
Mas hoje, meu amigo, eu ando um churrasqueiro de primeira. Não tenho medo de passar vergonha com churrasco pra galera hoje em dia. Aí sim. Depois eu vou te convidar pra Eu quero só ver se eu deixar registrado aqui, galera, ó. Depois manda lá o recorte pro Stanley. Falou, o Rafael quer ir lá comer um churrasquinho. E lá, esse churrasco tá de primeira agora. Agora ele tá diferenciado. Ir, agora pode ir. Agora é show toda vez. Complete. Empreender é... Sofrer. Que se o cara disser que não, amigo, você tem que estar disposto a pagar porrada todo dia. A sinceridade se o cara... não, é melhor. Se você achar, eu vou ficar bilionário, eu vou andar de jato, meu irmão. Não é assim, cara. Não. Foi muito sincero, né? Se você tivesse que começar do zero hoje, qual seria o seu primeiro passo? Estudar tudo que eu estudei. Né? E mais, se Deus quiser e me possibilitar, com certeza. De novo, lembra que a gente começou? O estudo é a maior ferramenta de transformação social do mundo. Do mundo. E não estou falando de nenhum estudo específico, nada. Estou dizendo estudar, se capacitar, né? Obter conhecimento, se formar. A gente falava muito isso antigamente, né? Pois é, mas continua sendo o grande diferencial. Grato. Se pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo e... Você acredita que vai transformar mesmo, assim. Legal. E o bacana é que toda vez eu tento falar algo diferente, isso é um exercício do caramba, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, é o Stanley 2026, tá? Converse com Deus. Pergunte pra Deus. Rapaz, isso é difícil. A gente tem logo vontade de fazer, né? Não. Bate um papo com Deus, espera um dia, deixa para outro dia tomar essa decisão. Tem uma conversa, consulta a esposa, o esposo, a mãe, o pai, os irmãos, né? A turma que te quer de verdade, que te ama de verdade, não os amigos, né, da farra, da curtição, não tenho nada contra isso, mas essa turma não é a turma que vai estar contigo na hora que vai dar ruim, tá? E tenha certeza, uma hora vai dar ruim. Porque nem tudo só dá certo, gente. A gente tem que saber a roda da vida, a gente tem que entender que hora a gente está em cima, a hora a gente está embaixo. Né? O francês fala isso, né? C'est la vie, é a vida. Né? Nós temos que aprender a jogar o jogo na prórroga, né? Tal qual a gente começou o primeiro tempo. Né? Tem que ser sangue no olho, tem que vestir a camisa, tem que amar a camisa, tem que suar a camisa até o último segundo, até o último momento, até dar cãibra e ficar jogado no chão do campo. É isso. A vida, no final das contas, é isso. Todo o restante é glamour, é papo de palco, que eu sou completamente contra. Eu acho legal o papo da prática, o que nós fazemos no dia a dia. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, essa é a grande dica. Tenha essa conversa, esse hábito, sempre de bater esse papo com Deus e, principalmente, pensa muito em tudo que você está fazendo. Né? Dedica tempo, estrutura, desenha, né? Faz uma estratégia legal, revê essa estratégia. Muito do que nós fazemos de erro, né, de errado no nosso dia a dia tem a ver com pressa. E realmente a pressa é inimiga da perfeição. É melhor o feito que o perfeito. Mas a gente não pode sair fazendo tudo na doida. Né? E quando eu digo isso, eu estou falando muito das minhas próprias experiências. Que toda vez que eu atropelei, deu errado. Né? E eu, com todo o meu TDAH, com todo o meu autismo, quantas vezes a gente tenta fazer tudo mais dinâmico. Dinâmico não quer dizer inteligente. Né? Então, coloquem inteligência em tudo, inclusive inteligência espiritual. É isso. Com certeza, fazendo isso direitinho, vai dar certo. Eu vou te falar que foi a melhor resposta que ele deu nos podcasts que eu assisti dele. Foi a melhor. Eu fiquei muito feliz de ouvir. Muito obrigado. Porque essa é nova também, tá? Essa é do 2026. Daquela galera dos últimos 21 anos inteiro, colocando na mesa o que eu acho, o que eu tenho que fazer. Né? Então eu tô falando para todo mundo, né, desses quase 30 anos, né, de empresário, né, de profissional, o que nós precisamos fazer para alcançar o sucesso. Né? E eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Cara, muito bom. Obrigado, Show. Viu? Obrigado. Tamo junto sempre, eu que agradeço. Se você ficou aqui até o final, já sabe onde que nós encontramos o Stanley. Todas essas redes sociais, gente, tudo que vocês colocarem @StanleyBittar, sou eu. Tá? Então não tem muita dificuldade. Stanley, que eu tô perdendo o nome, tá todo mundo me chamando de Stanleys. Não, Stanleys é a marca, tá? Stanley Bittar com 2 T's. E o que tiver de dúvida,
Já manda lá, olha, eu assisti lá no podcast junto com o Rafa e eu fiquei com tal dúvida. Pronto, que aí só por essa chamada eu já vou, sei, já mata, já sei, eu vou responder na hora. Eu, não é ninguém da equipe, não. É isso aí. Obrigado para você que ficou até o final. Se você gostou, já curta, comente. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem no final que não só comentar, compartilhar, mas você também mandar uma mensagem lá pro Stanley, para a equipe dele, parabenizando pelo trabalho. Porque eu sempre falo que de hater a gente já tá cansado. Mas a gente tá precisando de gente do bem, que fala, que manda mensagens positivas, que comemora sucesso, que compartilha coisas boas. Então seja essa pessoa. Mude a vida do outro através de uma iniciativa boba, que é dar um bom dia, agradecer algo, então que você possa ser um canal de luz na vida do outro. Muito obrigado para você que ficou até o final. Esse é nosso primeiro episódio da segunda temporada. Nós teremos diversos profissionais empresários, né, CEOs, gestores que vêm aqui que realmente colocaram a mão na massa, que fizeram acontecer. E hoje nós tivemos uma aula com o Stanley aqui, fiquei muito feliz de recebê-lo. Espero vocês no próximo episódio aqui no Arena do Sócio. Fui!